Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou calculista, projetista de estruturas metálicas e hoje eu estou trazendo para você aqui um tutorial do software Visual Metal, um software que nos auxilia aí no dimensionamento de perfis laminados e soldados de acordo com a NBR 8800, antiga, com a NBR 8800, liberada em 1988. Um software desenvolvido na Universidade de Passo Fundo, sob supervisão do professor Zacarias Chamberlain, né, feito ali pelos seus orientandos, pessoal que estava fazendo mestrado na época, e um software bastante utilizado e muito bom, apesar de estar desatualizado em relação à norma NBR 8800, ele ainda é um software bastante útil, tanto para o aprendizado, até sob as devidas responsabilidades. O software também dá para ser utilizado profissionalmente. É lógico, você tem a responsabilidade de avaliar os dados que estão sendo introduzidos. É sua responsabilidade. O software ele tem intuito oficialmente educacional, mas muita gente utiliza ele profissionalmente. Eu utilizei bastante tempo, vários profissionais já utilizaram e utilizam até hoje. E você também pode utilizar desde que você conheça e saiba o que você está fazendo, tá bom? Então, se você se interessa pelo conteúdo, já peço, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que também vai vai aproveitar esse conteúdo, e é isso aí. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, para baixar o programa, você tem duas formas. A primeira que eu vou recomendar é vá no site da Universidade de Passo Fundo, ele foi desenvolvido lá dentro, vá lá primeiro. Algumas pessoas já me disseram que não está disponível, eu também já vi que em algumas vezes não estava disponível. Não estando disponível, se você não encontrar lá, eu vou te deixar um outro link aqui na descrição, tá? Que é para você usar o meu site para baixar. Mas primeiro baixa pelo deles. Eu vou deixar o deles aqui também, para você procurar lá, fazer um cadastrinho e baixar por lá. Melhor, eles desenvolveram, o crédito é deles. Aliás, é uma ferramenta excelente, eles precisam ter os devidos créditos a respeito disso. Mas não sendo possível, aqui eu tenho uma cópia também, consigo entregar para você aí uma cópia, exatamente uma cópia que eu baixei já há muitos anos, é a mesma cópia que eu baixei, então você consegue baixar aí através do meu site, tá bom? Tá no link da descrição ali também. Vamos lá. Conhecendo o programa. Primeiro, como eu falei, o programa é um programa desenvolvido para a norma de 1988. Então, não adianta você querer dizer, mas está errado, tem coisa que está errado nele. Tem coisa que não está de acordo com a norma de 2008. Mas a maioria dos programas vai ter que passar por uma revisão em breve, porque a norma de 2008 está em revisão e já está em consulta pública, e algumas coisas vão alterar para 2024. Então é sempre assim, as normas vão atualizando, os conceitos vão se aperfeiçoando, os softwares vão tendo que se atualizar. Isso significa que você não pode usá-los a título de aprendizado e até às vezes profissionalmente? Você é responsável pelo que você faz com o software, você tem que saber, tem que ter a perícia necessária para utilizá-lo e adaptar, ver quais são as verificações que cabem, as verificações que não cabem, as que você deve adaptar, as que você não deve adaptar e assim por diante, tá bom? Vamos lá, como é que funciona o programa? Bem simples, a interface dele é muito simples, você tem aqui todos os perfis que ele é capaz de calcular, a saber, perfis soldados, perfis aí da série CS, VS, CVS, perfis laminados de abas paralelas da Gerdau, perfis W, Gerdau Aço Minas, cantoneira simples de abas iguais, cantoneira composta em formato T, em formato U, em formato cruz de abas iguais, cantoneira de abas desiguais também simples, em formato T com a maior aba na horizontal, em formato U com a maior aba na horizontal e também com a maior aba na vertical. E os perfis U laminados da série americana. Todos esses você vai conseguir calcular. Então, se você está aqui, já me acompanha faz tempo, você vai ver que tem um tutorial de DIN perfil, que é muito similar ao Visual Metal, só que para perfis formados a frio. Então já fiz um tutorial dele e inclusive vou colocar na descrição do vídeo também para você ir nesse tutorial, porque lá ele faz perfis U dobrados, U enrijecido, perfil caixão, perfil cartola, faz cantoneira dobrada também, faz perfil U composto e assim por diante. Tudo para formato a frio. Por que eu vou falar para você talvez ir nesse tutorial também? Porque lá eu falo mais detalhadamente a respeito das introduções dos parâmetros, do parâmetro principal, que é o comprimento de flambagem. O comprimento de flambagem é uma coisa que você vai ter que introduzir aqui também. E como eu já expliquei isso, a explicação tem sua extensão, ela é um pouco extensa.
Eu já expliquei lá, então se você não entendeu o comprimento de flambagem que eu coloquei aqui, se você ficar na dúvida, nossa, mas por que ele colocou o LX tal valor e o LY tal valor, você vai lá naquele vídeo e já olha lá que lá também é a mesma coisa, a mesma lógica de introdução dos dados. Bom, vamos lá. Aqui você pode mudar o aço, então o aço aqui padrão A36, mas você vai clicando aqui e ele vai mudando os aços possíveis. Então vamos lá, via de regra, tá? Para quem está começando ainda, se você é estudante ou está na faculdade e está tendo seus primeiros contatos com projetos de estrutura metálica, saiba o seguinte, dentre os perfis laminados, que são esses que o Visual Metal calcula, o A36 ele é o aço padrão para a maioria deles. No caso, as cantoneiras de abas iguais e desiguais, apesar de as cantoneiras de abas iguais serem muito mais comuns do que as desiguais, e os perfis laminados todos são A36. Ah, Felipe, mas eu já vi dizer que existe cantoneira A572. Sim, existe cantoneira A572, principalmente para quem atua na área aí de torres de transmissão elétrica, essas torres, né, de transmissão de cabos elétricos, utiliza a A572, mas não é o normal, tá? Geralmente existem fornecedores específicos para esses tipos de clientes, o normal é ser A36, tá bom? Os perfis W da Gerdau, que são os perfis que você encontra na tabela de bitolas da Gerdau Açominas, esse aqui, por exemplo, a tabela de bitolas da Gerdau que você está vendo aqui na minha tela, aqui, né, essa tabelinha aqui que tá sempre aqui do meu lado, eles são perfis são aço A572 grau 50, então eles têm uma característica aí, aço de maior resistência, alta resistência mecânica. E os perfis soldados, eles são o aço que você quiser, A36, A572 grau 50, grau 42, e os perfis soldados, ao costume, como eles são perfis muito utilizados para estruturas especiais, como por exemplo obras de arte, ou seja, pontes, rodoviárias, passarelas, metálicas, por causa da alta resistência à corrosão atmosférica, é muito comum especificar esses materiais, esses perfis soldados em A242 ou A588, que são materiais bem recomendados para pontes e passarelas, né? Então é importante você saber isso. Geralmente os perfis soldados são por encomenda, então você já pede no aço que você quer. Então você escolheu o aço aqui, você vai e seleciona a peça que você quer calcular. Bom, supondo, aqui olhando a norma, como eu falei, 1986, não há o que mudar aqui, ajuda. Aqui na ajuda você vai em notações e você tem uma série de abreviações, caso você não esteja entendendo no memorial de cálculo dele o que significa cada coisa, ele explica aqui para você. E conteúdo, não adianta nada você apertar aqui, ele vai abrir uma tela do MSN, vai tentar abrir um e-mail, não sei porquê, é um defeito do programa, não sei se já teve conteúdo em algum momento da história isso aqui, e sobre, você vai ver aqui o nome dos desenvolvedores e sobre quem foi o seu coordenador, que no caso foi o Zacarias Chamberlain Pravia, tá bom? Bom, vamos lá, calculando aqui então, quando você pega, por exemplo, uma cantoneira laminada, tá aqui as bitolas possíveis. Você seleciona nesse botão, você tem as bitolas possíveis aqui, tá? Então, por exemplo, cantoneira de 1,5 por 1/8. Tá aqui as informações de aba da cantoneira, aqui é a espessura da cantoneira, a posição do CG e tal. Aí quando você vem aqui e introduz o comprimento de flambagem, como eu falei, para compreender os comprimentos de flambagem, dá uma visitinha lá no vídeo do Jim Perfil, que lá tá tudo explicadinho. E você insere um valor aqui embaixo, aqui é a solicitação de tração ou compressão, tá? Então seria, por exemplo, 10, positivo é tração, ele entende, olha, ela suporta 72 e você está com 10, ok, ele passou. Se você colocar 80, ele vai acusar para você que está reprovado, marcando não ok. Se você colocar um valor negativo, por exemplo, menos 10, ele vai entender que é compressão, ele vai falar para você que a compressão resistente é 9,23 nessas condições. E se você colocar um valor de menos 5, por exemplo, que é a compressão também, ele vai aprovar para você, ok? Essa é a lógica, a mesma lógica do Jim Perfil. Você pode tirar um relatório, ele abre para você um relatório bem interessante, que você pode imprimir isso aqui e jogar na sua... Imprimir não, é imprimir, copiar ou salvar como PDF, o que você quiser, e jogar no seu memorial de cálculo. É bem interessante também para você estudar. Bom, Felipe, e se eu tiver uma cantoneira que eu quero aqui, por exemplo, e não tem no Visual Metal? Visual Metal ele vem com a cantoneira de 1,5 por 1/8 como padrão, a inicial. Mas eu quero calcular uma cantoneira de, sei lá, 5/8. 5/8 por 1/8, dá?
Dá. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no adicionar, então você vai colocar lá na primeira, você vai clicar aqui no adicionar e vai colocar, eu quero cantoneira de 5 oitavos por 1 oitavo. Você coloca o nome que você quiser. Então 5 oitavos por 1 oitavo é aqui você coloca, tá? Você pode colocar 15.87 por 3.2, você que escolhe. O BF, bom, onde que eu vou achar essas informações? Bom, é só você procurar numa tabela. Eu tenho uma tabela, vou te mostrar aqui. Eu tenho uma tabela interessante aqui para você, que é, vou colocar aqui, ó, você vai entrar aqui no www.calculistadeaço.com.br. Você vai acessar esse site e você vai procurar numa tabela. Lógico, você pode usar outras tabelas, mas eu estou fazendo propaganda do meu site para que você use as tabelas do meu site, porque eu gostaria que você estivesse sempre no meu site. Fazendo uma propagandinha aqui, tá? Você vai aqui na aba tabelas, vai estar aqui, caso você queira conhecer meu curso, está aqui meu curso completinho, tá? Para você conhecer aqui e se especializar aí na parte de estrutura metálica se você tiver interesse. Mas indo aqui de novo na aba tabelas, você vai ver que existe uma tabela de cantoneira laminadas de abas iguais. Clica aqui e vai encontrar então algumas propriedades importantes. Ó, a cantoneira é de 5 oitavos por 1 oitavo, tá vendo? A cantoneira é de 5 oitavos por 1 oitavo. Você tem as informações dela aqui, basta inserir lá. Então vem aqui, ó, o BF é 15,88, tá vendo? É 15,9, pode colocar 15,9, por exemplo, é bem próximo disso aí. O TF é 0,32, aqui é 3,2 milímetros, perdão, ó. 3,2. A área da seção transversal, 0,90 centímetro quadrado, 0,90. O IX, que é a inércia em torno de X, I, que é igual a inércia em torno de Y, vai estar aqui, 0,20, tá, 0,20. O raio de giração principal, o RZ, 0,32, 0,32. Aqui a cota de excentricidade da face X, né? A cota X de excentricidade da face aqui, para esse perfil é 0,51, que é a posição do centro geométrico, 0,51 centímetros. E o peso por metro linear é 0,71, 0,71. Pronto, você fez isso, é só você mandar calcular. Ele vai dizer para você, olha, essa barra, nessas condições, com esse comprimento de flambagem, nem passa sequer na SBOTs, tá? Então ele está dizendo para você que ela não passa na SBOTs, é mínima da norma, então e também ela não suportaria, ela suporta só 0,70 kN neste comprimento de flambagem. Você teria que diminuir isso aqui, né, para poder fazer ela passar, mesmo assim ela ainda não passa na SBOTs. E assim, você adicionou um novo perfil, você pode usar ele no cálculo. Isso vale para todos os perfis possíveis, tá? Então você tem aqui, colocou essas informações, você pode tirar um relatório e a partir desse relatório você consegue então gerar o seu memorial de cálculo. O mesmo vale aqui para cantoneira dupla, ó, cantoneira dupla em formato de T, cantoneira dupla em formato de U. Detalhe, se você inserir uma cantoneira simples, ele não vai necessariamente aparecer aqui, a cantoneira simples não vai necessariamente aparecer aqui na tabela. Quando você introduz um novo perfil lá na cantoneira simples, ele não aparece de imediato aqui ali nas tabelas duplas, tá? Você vai ver que não vai aparecer. Mas se você fechar e abrir o programa, ele aparece ali, ele vai aparecer, por exemplo, eu só fechei e abri o programa, ele já virou aqui uma cantoneira dupla e ele já entrou aqui então na conta aqui das cantoneiras duplas, tá? Então você tem que fechar e abrir o programa. Você insere lá na cantoneira simples e aí você fecha e abre o programa e ele vai introduzir aqui a cantoneira dupla para você. Então agora você já tem uma cantoneira dupla de 5 oitavos por 1 oitavo para trabalhar, ok? E aí você coloca aqui as informações, ó. Você coloca o espaçamento E, por exemplo, espaçamento E de 25 milímetros, comprimento de flambagem, sei lá, 70 numa direção e 140 na outra, por exemplo, e as solicitações de menos 3 para dizer que é compressão e manda calcular. Ele fala para você, ó, ok, esse perfil suporta que você está com 3 nesses comprimentos de flambagem e ele está com 11,26 de resistência. Você pode mandar ele gerar um relatório e ele gera um relatório e você pode compor aqui a sua memória de cálculo. É bem simples, tá? Não tem muito segredo, é basicamente o mesmo trabalho que o Jim Perfil faz. Então dá uma olhada se você não está entendendo esse comprimento de flambagem, todas essas coisas, quando usar isso, dá uma olhada no tutorial de Jim Perfil que você vai saber. Então você tem que obter esses esforços a partir de uma análise
estrutural, pode ser a partir do F2, pode ser manualmente, pode ser a partir de qualquer outro programa, Mastan, Lesme, o que você quiser. E você então, uma vez obtido esses esforços com as cargas devidamente majoradas, você vai introduzir aqui então esses esforços momento, cortante, tração e compressão. Aqui, por exemplo, eu tenho os perfis U laminados, então, por exemplo, eu coloco aqui as informações, 600 milímetros aqui, 150, 150 X e Y, coloco aqui um momento fletor, sei lá, colocar um momento fletor de 3.500 aqui, uma compressão de menos 10 aqui, e uma cortante de 15 aqui, por exemplo. Mando calcular, ele fala que esse perfil não atende a SBOTs, não atende e reprova em tudo. Quando eu peço para ele clicar nesse botão aqui, clica no mais leve, olha lá, ele vai automaticamente procurar o perfil mais leve e ele achou para você. O perfil mais leve que tem é o perfil U de 10 polegadas com alma de 6.10. Creio eu ser o 10 polegadas na primeira alma. Creio eu ser isso, é isso mesmo, é o 10 polegadas na primeira alma. É o primeiro perfil da série de 10 polegadas, está aqui calculado, tira o relatório, manda lá e pronto. Seu perfil está calculado, você sabe exatamente qual é e qual é inclusive o mais leve que passa, tá bom? Observações importantes a respeito do IH laminado, como eu já falei, o IH laminado, perfil W15013, 15022,5, esses da Gerdau, você tem que trocar o perfil, tem que trocar o aço. Troca o aço para o A572 graus 50, e aí você faz os seus cálculos normalmente. Por exemplo, 600, 150, 150 nos comprimentos de flambagem, menos 10, sei lá, 15 na cortante e 3.500 aqui. E manda calcular, ele reprova o perfil W150 por 13, mas quando você manda calcular o mais leve, ele fala, o mais leve que passa nessas condições é o W200 por 15. Se eu tivesse com 10.500 kNc, mando calcular o mais leve, ele fala, o mais leve que passa nessas condições é o W310 28.3 e assim por diante. Lembrando sempre, essas verificações são verificações de segurança, verificações últimas. Ainda há necessidade de se fazer as verificações de serviço, que não dá para fazer num software como esse, tem que ser num software de análise estrutural, como o F2, por exemplo, a verificação correta das flechas, da deformação, dos deslocamentos, da frequência natural, do piso, da vibração e assim por diante. Então você precisa fazer essas verificações também à parte com outro tipo de carregamento. Se você não sabe absolutamente nada do que eu estou falando, dá uma olhada na primeira série de vídeos do cálculo do mezanino desse canal, tá bom? Beleza. Ok? Bom, basicamente é isso, tá? Os perfis soldados também estão aqui, você consegue selecionar os perfis já tabelados ou consegue colocar um perfil da sua preferência e já consegue, volta lá e seleciona o aço. Geralmente esses perfis são feitos em A242 ou A588, são aços próprios para pontes, tá bom? Espero que você tenha gostado, é bastante útil para você estudar sim, ler o memorial de cálculo dele, comparar com a norma, comparar os resultados que você tem com os resultados obtidos no cálculo manual, é uma excelente forma de treinar, e o treino nessa parte é importantíssimo porque você acaba ganhando aí a noção de ordem de grandeza necessária para você poder ter seus cálculos, fazer seus cálculos de forma mais consciente. Bom, eu convido você a visitar o meu site, o site calculistadeaço.com.br. Lá tem inúmeras tabelas que você pode fazer uso no seu dia a dia, fluxogramas, fórmulas, tabela de torque, tabela de resistência de parafuso, tabela de perfis. Tem bastante coisa lá que você consegue, tem bastante artigo no blog e tem também, obviamente, não poderia deixar de falar, do treinamento completo. Então, se você tem interesse em se especializar, em ter um treinamento completo em estrutura metálica, utilizando primeiro software gratuito, primeiro na verdade cálculo manual, depois software gratuito, e por último, né, você utilizando aí softwares profissionais como o CIP 3D e o MCalc 3D, então o meu treinamento pode ter certeza que é o mais completo que você vai encontrar dentre os treinamentos de capacitação na internet, tá bom? Então lá a gente aprende tudo. Aqui eu estou modelando um galpão completinho, ó. A gente calculou um galpão 25 por 54 todo treliçado, com todas as ligações, calculadinho, com todos os elementos, detalhadinho, detalhamos ele inteiro no AutoCAD. Foi uma saga, mas foi bem legal. São 100 e poucas aulas desse material aqui. Tem aqui mezanino, tem escada espinha de peixe, tem mezanino no Mastan, tem estrutura feita no F2, tem estruturas feitas no CIP 3D, tem estruturas feitas no MCalc 3D, tem
material sobre vigas mistas, tem muita coisa lá, tá? Tem bastante coisa, acesso vitalício, suporte a dúvidas via WhatsApp e aulas ao vivo toda terça e quinta, das 19 às 22, sempre com um tema novo. Agora, recentemente, agora 18 de janeiro de 2024, nós estamos trabalhando aí edifício de múltiplos andares em aço. Essas aulas ficam gravadas e vira material para consulta para todos os meus alunos. Então, você vai poder ver as aulas ao vivo, todas as turmas que você quiser. Essas aulas ao vivo viram material de aula gravada, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Tem suporte a dúvidas e você consegue sempre ver materiais atualizados. Então é um curso realmente completo para você que pretende aí, que quer se especializar em cálculo de estrutura metálica. Essa é uma boa opção para você, tá bom? Eu agradeço, fico por aqui, grande abraço e a gente se vê.